Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Cristiano e esse é o canal Sou Mais Cripto, com mais um vídeo então para a gente falar um pouco sobre o mercado. Vamos ver se faz sentido esse pânico generalizado que está acontecendo no mercado ou não. Vamos passar por alguns indicadores históricos e outros mais recentes para a gente ver então tudo que está acontecendo nesse curto prazo. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já chega daquele jeito, se inscrevendo, deixando o like nesse vídeo. E vamos então para os primeiros detalhes que eu gostaria de mostrar para vocês. O primeiro detalhe então, pessoal, é a gente olhar o mapa de liquidação para ver tudo que está acontecendo nesse mais curto prazo. Realmente, no curto prazo faz um pouco de sentido esse pânico generalizado, principalmente porque a gente começa a ver alguns pontos de liquidação, principalmente chegando aqui até a faixa dos 80.900 dólares. Nesse primeiro momento tem uma liquidez para ser buscada nessas regiões, então faz sentido, realmente o mercado está em pânico neste atual momento, principalmente no curto prazo. Isso aqui a gente está vendo num gráfico diário, no mapa de liquidação. Porém, também tem bastante liquidez nessas regiões aqui, as regiões acima, para serem buscadas. Agora a gente olhando então um mapa um pouquinho mais ampliado, questão de 3 dias, a gente já consegue ver alguns detalhes um pouco diferentes. A gente consegue ver pouca liquidez nessas regiões abaixo, aqui que vai até ali na faixa dos 81 mil dólares, e depois, pessoal, bastante liquidez se formando novamente nessas regiões acima, no gráfico de 3 dias, até lá próximo dos 95.200. Ampliando então esse gráfico do mapa de liquidações, então para a semana, a gente consegue ver um movimento muito maior de liquidações se formando nessas regiões acima. Carregando o gráfico aqui. Carregou o gráfico então, a gente consegue perceber que nessas regiões abaixo, ainda tem um pouco de liquidez para ser tomada, principalmente até ali perto da região dos 80 mil dólares. E depois, pessoal, tem uma pancada aqui para cima de posições e alavancadas que vão ser liquidadas daqui a alguns dias. Isso aqui num gráfico semanal, então tem bastante liquidez na semana se formando nessas regiões acima. E no mensal, então, nem se fala, né, pessoal? Vamos abrir o gráfico aqui no semanal. Tem muita liquidez se formando acima. Nessas regiões que a gente se encontra agora, são poucas ordens ali de alavancados. A maioria das ordens então são naquelas regiões mais acima. Assim que abrir o gráfico a gente consegue identificar então aonde estão essas principais posições. Carregou aqui então o mapa de liquidações no mensal. A gente percebe então que a liquidez é muito baixa aqui nessa região dos 85 até os 80 mil dólares e que a grande maioria das liquidações irão acontecer justamente acima aqui dessas regiões dos 100 mil dólares até a região próxima lá dos 100 mil dólares, que foi um topo histórico que a gente teve neste ciclo. Então, esse primeiro momento aqui a gente percebe que a liquidez está acabando nessas regiões aqui abaixo dos 80 mil dólares, 85 mil dólares. A partir desse momento, então, a gente pode ver o mercado dar uma recuperada um pouquinho mais forte, justamente para buscar essas liquidez que estão se formando nessas regiões mais acima. Primeiro momento batido, então, primeiro detalhe. Outro detalhe, pessoal, que a gente vê um Fear and Greed, que é o índice de medo e ganância, a pontos aí que a gente não via há muito tempo. Realmente esse índice em 10 pontos é uma coisa histórica aqui que possivelmente vocês irão ver poucas vezes durante um ciclo de mercado. O extremo medo que nem está acontecendo agora raramente acontece e tem que ser notado que é um bom ponto de entrada todas as vezes. A gente consegue ver aqui então no gráfico de um ano quantas vezes ele bateu nessas regiões. No gráfico anual, pessoal, a gente não viu nenhum momento ele bater nesses patamares de 10 pontos. Então, historicamente, em um ano, a gente não viu nesses patamares. Indo por esse lado, a gente tem uma das melhores oportunidades que aconteceu no último ano, indo por esse índice de medo e ganância. Se a gente for ver na máxima histórica, desde o ano que ele começou a ser implementado, lá 2018, pouquíssimas vezes a gente viu o índice de medo e ganância indo abaixo de 10. Uma das vezes que a gente viu foi justamente ali na quebradeira da FTX, que aconteceu em 2022, e depois poucos pontos históricos então que estão a patamares que a gente está vendo agora. Esse índice aqui me deixa bem otimista com o mercado aí no curto prazo de uma possível reversão. Então, patamares que a gente está agora em 10 pontos são extremamente positivos para quem quer se posicionar no mercado de criptomoedas, quem ainda não está posicionado. Este momento não é momento de estar vendendo, então esse momento agora é momento de compra. Todo mundo em pânico, a gente deve estar comprando, deve estar indo no lado contrário. Fechando esse detalhe do Fear and Greed, então, vamos então pelas buscas no Google, pessoal. A gente está com umas buscas bem baixas, porém, no dia de hoje, com essas quedas gigantescas aí, a gente começou a ver uma busca no Google se intensificar novamente, nesse curtíssimo prazo. Mas estamos ainda bem abaixo dos patamares
históricos de topo de mercado. Então, por mais esse indicador, a gente percebe que estamos bem longe de um ciclo de mercado, de um final de ciclo de mercado. Então, patamares bons aí para quem quer montar posições ainda. Continuando então, alguns indicadores aí como o P-Cycle Top, que tem acertado praticamente todos os topos de ciclo de mercado. A gente percebe que todas as vezes que essas médias móveis se cruzaram, a gente teve então um final de topo de ciclo de mercado. Foi assim em 2014, depois de 2017 para 2018, depois lá de 21 para 22 novamente aconteceu esse cruzamento, foi um final de ciclo de mercado e agora, pessoal, a gente percebe que essas duas médias móveis estão muito longe de se tocarem ainda. Então, por mais esse indicador, a gente percebe que estamos bem longe de um topo de ciclo de mercado. Agora há pouco eu vi esse post aqui no Twitter. Aqui demonstra então todas as vezes que a gente viu o Fear and Greed abaixo de 10 pontos. Historicamente a gente tem visto pouquíssimas ocasiões. A gente teve lá em 2018, depois 2020, 21 de novo, 2022 tivemos 3 vezes que foi o período de bear market e agora em 2025 durante um ciclo de alta. Então por esse detalhe aqui eu vejo como uma excelente oportunidade de curto prazo para quem não tem posições ainda em Bitcoin, fazer as suas primeiras posições, comprar Bitcoin, Ethereum e as moedas mais consolidadas. Então neste momento ainda fica um pouco pé atrás com as altcoins, porque não vejo o momento de estar se expondo muito, principalmente porque o mercado ainda está em queda, então tem que ir com cautela nas altcoins. Mas Bitcoin, na minha visão, é um excelente ponto de entrada. Aqui então a gente tem quantas vezes mataram o Bitcoin. Estão matando o Bitcoin novamente, né, pessoal? Foram 415 vezes sinalizadas aqui por esse indicador de quantas vezes já mataram o Bitcoin. Então, pessoal, para tranquilizar um pouco vocês, historicamente aí todas as vezes que matam o Bitcoin, que a gente vê então Fear and Greed abaixo de 10 pontos, quando a gente está muito longe desses cruzamentos de médias móveis, as pesquisas no Google estão bem baixas ainda, Fear and Greed nas menores marcas históricas. E nos mapas de liquidações nos mostram então que temos bastante ordens a serem vencidas dessa região que a gente está para cima. Então, por esses detalhes aí eu peço que o pessoal não fique desesperado, tem bastante oportunidade, aproveite este momento para fazer mais compras. Na minha visão, um excelente ponto de compra e a gente se vê então no próximo vídeo com mais detalhes aí caso o mercado evolua nessa próxima semana. Então, muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo. Um excelente final de dia a todo mundo. Já curte, comenta e compartilha. E quem não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.